Queridos irmãos, hoje nós vamos iniciar mais um salmo. Nós vamos estudar hoje o salmo de número 65. Um salmo curto, mas Deus tem colocado muita coisa no meu coração, desde a semana passada, meditando nesse salmo. Hoje pela manhã Deus colocou mais coisas. Eu não sei aquilo que é para mim e aquilo que é para a igreja. Mas se tudo aquilo que Deus colocou no meu coração for para entregar a vocês nessa noite, talvez nós não tenhamos tempo hábil para concluir esse salmo. Mas o Senhor é o que conhece a necessidade, né? Ele sabe da minha, né? Esses dias eu estava tão apavorado, pensando que tivesse acelerado um salmo, e depois a gente ouve os comentários, e o Senhor traz a paz ao nosso coração. E aquilo que o Senhor trouxer aos nossos corações nessa noite, eu quero transmitir a você com toda a clareza. Quero que o Espírito Santo, eu vinha no carro conversando com a minha esposa, ouvindo um louvor, e ao mesmo tempo eu falava: Espírito Santo, usa minha boca com palavras que eu não saiba transmitir, o Senhor possa colocar as palavras na minha boca, que o Senhor possa direcionar o culto dessa noite, porque, irmãos, a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, ela é muito grande, ela tem um peso, né? Porque quando nós transmitimos, as pessoas que ouvem a recebem como palavra de Deus, e ela tem um peso muito grande, né? E nós temos que entregar de acordo com aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, para que nós possamos ficar tranquilos, saber que é Ele quem direciona tudo, que não seja o homem a falar nenhuma palavra, mas que o Espírito Santo de Deus nos use como um instrumento, né, apto para que Ele possa nos usar. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 65. Nós vamos ver mais um Salmo de Davi nessa noite. Todos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhem e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do seu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador. Esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes da terra, das terras distantes, diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, desperta canções de alegria. Cuida da terra e a regas. Fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Encharca os seus sulcos e aplanas os teus torrões. Tu a amoleces com as chuvas e abençoa as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, e eles exultam e cantam de alegria. Amém. Glória a Deus. O tema da palavra dessa noite será gratidão.
a dieta cristã. Parece que não tem muita coisa a ver, né? Dieta se fala de alimento, né? O que tem a ver a gratidão com o alimento? Nós vamos entender o que o Espírito vai nos revelar nesse salmo. Irmãos, esse salmo, ele é bem diferente dos anteriores, 64, 63, 62, 61. Nos salmos anteriores que nós estudamos, nós vimos o salmista começar o salmo em momentos de adversidade, de perseguição, de luta, de angústia, de tormento, de sofrimento, de abatimento de alma, de tristeza, né? Fugindo de inimigos, de problemas, de tantas circunstâncias adversas. E ele começava geralmente clamando: ouve, ó Deus, a minha voz, né? Ele já estava clamando a Deus por misericórdia, para que Deus o atendesse. No fim, ele concluiu o salmo alegre, né? Porque ele sabia que Deus haveria de responder, o Senhor guardaria a sua vida, o Senhor recompensaria a vida dele, dos justos. Porém, esse salmo, a história é bem diferente. Ele já inicia o salmo agradecendo a Deus. Ele já inicia o salmo de uma forma de gratidão a Deus, ao Criador, ao mantenedor de todas as coisas. Ele já começa adorando a Deus. Ele já começa salmodiando, exaltando ao Criador. Será que nós temos algum motivo para adorá-lo? Eu sempre tenho perguntado aqui nas terças-feiras, né? Será que nós temos motivo para adorá-lo? O salmista encontrou grandes motivos para adorar a Deus. E hoje eu quero estudar com a igreja, irmãos, o exemplo de Davi, para que nós possamos aplicar em nossa vida. E o exemplo do povo de Israel, com uma ingratidão a Deus, para que nós possamos também examinar e mudar as nossas atitudes. Hoje eu comentei com minha esposa, cada dia que eu estudo o Salmo, eu vejo quanto estou distante às vezes daquilo que Deus quer da minha vida. O quanto eu preciso de melhorar para estar dentro da vontade de Deus. E a Bíblia, irmãos, ela revela coisas profundas para nós a todo dia. Cada vez que nós a lemos, o Senhor se revela a nós de uma forma. Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de prazer, de vida. E nós precisamos de aprender com esta palavra. Porque às vezes nós queremos ter sucesso na vida, nós queremos alcançar bênçãos e mais bênçãos, mas nós estamos tão distantes do Senhor da bênção. Como alcançar as bênçãos se nós estivermos distantes do Senhor da bênção? Nós precisamos de estreitar os nossos relacionamentos com Deus. E nesse salmo eu encontrei algo novo para a minha vida. Eu pude ver que o salmista Davi, em uma das suas qualidades, é que ele era muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Muito agradecido ao Senhor por todos os feitos. E para nós entendermos, irmãos, um pouquinho o contexto desse salmo, na verdade, o pano de fundo desse salmo, enquanto aqueles outros salmos, Davi estava no deserto, fugindo, esse Davi estava na cidade de Deus, em Sião. Davi estava em Jerusalém, com o povo todo pronto para adorar a Deus. O povo estava com um sentimento de alegria no coração, de gratidão. Davi estava ali então em Jerusalém, com um salmo novo na boca, para adorar a Deus, para ser grato a Deus. Mas
antes de nós adentrarmos nesse pano de fundo, eu quero estudar com os irmãos como é ser ingrato, como é não enxergar as bênçãos de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, dos versos 4 ao verso 9. Números, capítulo de número 21, do verso 4 ao 9. Diz-nos a palavra do Senhor. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Irmãos, vamos entender um pouquinho o contexto que esse povo estava vivendo? Esse povo havia ficado por 400 anos, aproximadamente, como escravos no deserto. 400 anos. Porém, o povo clamou ao Senhor e Deus ouviu a oração desse povo. Deus envia Moisés para resgatar esse povo. Eu vejo um compromisso de um homem chamado por Deus ali, Moisés. Eu não vou entrar nos detalhes porque as horas vão voar, mas um dia que nós tivermos a oportunidade, nós vamos entrar no assunto e vamos ver o compromisso desse homem com a nação de Israel. Mas Moisés é enviado por Deus, Deus opera milagres e maravilhas através da vida de Moisés, né? Quando você vai estudar, você vai ver as 10 pragas do Egito, piolho, sapo, água se transformar em sangue, morte dos animais, morte dos primogênitos. Nós veremos também a praga dos piolhos, né? O céu escurecer, chuva de saraiva, né? E aquele povo viu a mão de Deus, porque quando você é abençoado, irmão, não tem maldição contra a sua vida. Amém? Não tem. As pragas vieram contra o Egito, contra o povo de Deus, não. Eles não foram atingidos pelas pragas. Ao ponto que Faraó fala: vou embora. Liberta o povo, e depois ele se arrepende, Deus endurece o coração de Faraó, e aí ele sai perseguindo o povo, e aí Deus abre o Mar Vermelho, sopra um vento, o Mar Vermelho se abre, o povo passa, os egípcios morrem no meio do Mar Vermelho. E esse povo canta alegre, aí esse povo vai na direção da terra prometida,
Chegando na terra prometida, eles enviam espias para ver a terra. O povo se revolta com medo. E aí Deus fala, olha, por causa disso, vocês vão ficar 40, essa geração, nenhuma de vocês vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que falaram bem da terra. E Deus os faz peregrinar pela terra. Só que, como se sustenta uma grande multidão de pessoas no meio do deserto? Como? Como vocês acham que se pode cuidar de uma nação no meio de um deserto? Deus envia um pão chamado maná. E Deus dá uma ordem específica. Olha, durante 6 dias vocês vão colherem um maná. No 6º dia vocês vão colher o dobro, porque no 7º dia não vai haver maná. Porém, nos outros dias vocês só colham aquilo que vocês vão comer. Porque se vocês colherem a mais, vai estragar. Olha, irmãos, Deus estava colocando aquele povo em uma prova. Aleluia. Bênção estraga? Estraga. Se você quiser reter a bênção só para você, estraga, pega bicho. E aqueles mais duvidosos, que não acreditaram na promessa de Deus, quando viram o maná pela primeira vez, eles ficaram desesperados. Vamos colher o máximo que dá, porque pode ser que amanhã não tenha maná. E eles colheram em excesso, e quando foi no dia seguinte, quando eles abriram as panelas, estavam tudo estragado. Haviam bichos. Imagine você abrir a sua panela e estar cheia de verme. Que coisa horrível. Foi o que aconteceu com aqueles que duvidaram da bênção de Deus, da promessa de Deus. Porém, aqueles que decidiram viver segundo os padrões de Deus divino e confiar na palavra de Deus, as suas panelas estavam limpas. Não havia bicho dentro da sua casa, dentro da sua tenda. E quando eles saíram para fora da tenda, o que estava lá fora? O maná. Estava lá de novo, pronto para ser colhido todas as manhãs. Deus dava o maná àquele povo. E aqueles que já haviam passado por aquela experiência de colher a mais, quando foi no 6º dia, falaram, olha, amanhã não vamos colher a mais porque estraga, porque amanhã vai ter maná. E aqueles que fizeram ao contrário, obedeceram à voz de Deus, pegaram o dobro para comer na sexta e no sábado. Porém, aqueles que haviam desobedecidos, colheram só para aquele dia, porque tinham tido uma experiência negativa. E aí foram lá e colheram só para a sexta. Quando foi no sábado, foram colher o maná, e o maná não estava lá. Não havia maná. Ficaram com fome aquele sábado. E aí o povo aprendeu que o maná de Deus se derramava todos os dias. A bênção de Deus para a tua vida, irmão, se derrama todo dia. Só que você não pode ser aquele olho gordo, né? Que tem aquele olho grande. Olha, vou pegar tudo hoje e não vou distribuir com ninguém. Porque acaba virando bicho. Estraga. Irmãos, o povo passou anos comendo aquele maná. Quando foi depois da morte de Arão, o povo se revolta contra Deus, se revolta contra Moisés e diz, olha,
Nós estamos cansados de comer esse pão fácil, essa comida fadonha, sem graça. Detestamos essa comida miserável. Olha o que o povo fala para Deus. Depois de passar anos no deserto, sem passar fome, eles viram que aquela comida que Deus dava para ele era uma comida miserável. Quanta ingratidão naquele povo, não é? Eles queriam comer a comida do Egito. Eles pensaram naquilo que havia no Egito e desejaram comer essa comida. Irmãos, eu comecei a analisar se nós somos diferentes desse povo. Esse povo, irmãos, parece que foi cruel, né? Falar para Deus esse pão miserável. Eu fiquei analisando o que era o maná. O maná era uma comida perfeita. Era a dieta perfeita para aquele povo. Meu irmão, não havia doentes entre eles. Sabe o que Deus preparar a comida perfeita e falar: filho, você coma desta comida. Você não vai ter obesos no meio de vocês não vão ter pessoas com anemia, vocês não terão no meio de vocês pessoas diabéticas, vocês não terão pessoas no meio de vocês com câncer, vocês não terão pessoas com doenças no sangue, doença no rim, pressão alta, vocês serão saudáveis comendo esta comida. Eu imagino, irmãos, a dieta que Deus preparou para eles era perfeita. Perfeita. Eu imagino que hoje, depois de alguns ouvirem essa palavra, vão tentar achar o maná de qualquer custo, né? O historiador Flávio Josefo diz que ele chegou lá e viu no monte. Não tem nada a ver aquilo que ele fala no seu livro. Porque a Bíblia diz que depois do povo entrar na terra prometida, o maná cessou. O maná era para o deserto. Irmãos, se nós pudéssemos nos alimentar no maná, falar assim, olha, não teria problema de pressão, não problema nenhuma enfermidade, irmão. Geralmente nós somos, tem algo que diz aí, um ditado, que nós somos aquilo que nós comemos, né? Aquilo que nós comemos. Imagine só você ter a dieta perfeita para o seu dia a dia. Hoje as pessoas tomam batidas, vitamina, shakes, né? Tem pessoas que trocam as duas refeições principais por shakes e tal, às vezes coisas sem graça, para ter saúde. E esse povo, Deus dá a dieta perfeita para eles, e eles murmuram, reclamam contra Deus, são ingratos. Eu falei, legal, bacana. Mas, e eu? E nós? E os homens? Será que são gratos a Deus por tudo que Ele faz? Ou será que nós falamos da mesma maneira? Olha, Deus, estou cansado desta vida miserável, estou cansado desse carro miserável, estou cansado desta roupa miserável, estou cansado desse salário miserável, estou cansado desse trabalho miserável. Será que nós somos gratos a Deus por tudo que temos? Ou será que nós todo dia dizemos para Deus, Deus, estou cansado desta vida miserável que eu tenho? Será que temos um coração agradecido? Ou será que só ficamos murmurando? Ah, pastor, eu nunca disse isso. Talvez você não tenha dito com essas palavras. Mas e quantas vezes você pegou o seu olerite e olhou lá e falou, só isso? Ou quando nós recebemos uma notícia ruim,
Aí nós olhamos para aquilo e dizemos: Deus, tudo comigo. Às vezes nós não falamos para Deus das mesmas palavras que aquele povo disse, mas nós continuamos sendo uma geração ingrata, e Deus quer de nós gratidão. Se nós nos colocarmos como pessoas gratas a Deus, agradecidas ao Senhor, é porque nós estamos nos alimentando da dieta divina, e a qual o cristão deve viver debaixo da gratidão. Agradecido a Deus por tudo que Ele faz, pelo bem e por aquilo que também achamos que não é bom. Viver um cristianismo, irmão, envolve estar debaixo da obediência de Deus, debaixo da gratidão de Deus, porque Ele fez tudo por nós. E aí nós queremos viver uma vida só de felicidades, e nos esquecemos de quem nós representamos aqui na terra. Quando nós murmuramos de alguma coisa, de quem nós estamos murmurando? Será que nós trabalhamos? Será que eu trabalho para o meu patrão ou eu trabalho para Deus? Será que eu estou lá no meu trabalho representando Deus ali, ou estou representando a minha pessoa? Quero fazer uma pergunta para a igreja, e eu quero que você responda com sim, levantando a mão, e com não, permanecendo com ela baixada. Quantos aceitaram a Jesus como Salvador? Amém? Quantos se consideram missionárias e missionários aqui na terra? Alguns não? Eu quero te dizer uma coisa. Todos nós somos missionários aqui na terra. Aqueles que não levantaram a mão também, que aceitaram Jesus, também são missionários. E nós somos assalariados por Deus. Na verdade, Deus te paga através do teu emprego, quer seja numa repartição pública, quer seja lá no teu trabalho do dia a dia, quer seja na tua empresa. Todos nós representamos a Ele, nós somos missionários e somos assalariados por Ele. Não importa de onde venha o rendimento, nós recebemos direto dEle. Ah, pastor, eu sou pensionista. Você recebe dEle. Você é assalariado por Deus. E quando nós mostramos a gratidão, e os homens veem que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, o nome do Senhor é louvado. Mas quando nós murmuramos também, o nome do Senhor está sendo vituperado, o nome de Cristo está sendo envergonhado, porque nós precisamos de aprender a ser grato a Deus em toda e em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo diz-nos claramente no livro de Filipenses, capítulo de número 4, os versos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É fácil dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Passando fome? E aí? Desempregado? No leito, no hospital? Mas lá no leito daquele hospital, aprenda a agradecer a Deus pela tua vida. Seja grato a Deus pelo teu emprego. Seja grato a Deus por estar desempregado. Seja grato a Deus pela faculdade que você está cursando. Seja grato a Deus pelo salário que você recebe, porque é Deus quem te dá tudo. Aleluia. Nós precisamos de quebrar esse conceito de achar que nós recebemos do homem, que nós recebemos de alguém. Não, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, ele entra na folha de pagamento do Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele e por ele. Meu irmão, precisamos de quebrar esse conceito, esses paradigmas do mundo. Nós precisamos de viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida significa uma reengenharia da sua mente, uma reengenharia da sua estrutura de pensamentos, porque como homens naturais, nós adquirimos padrões naturais, mas como filhos de Deus, nós devemos pensar como Ele, aleluia. Glória a Deus. Precisamos de parar de pensar como homens naturais. Precisamos de parar com a ingratidão.
e sermos mais gratos a Deus por tudo que Ele fez. Não importa qual seja a circunstância. Paulo diz, eu aprendi ter fartura, mas aprendi ter a falta também. Agora nós queremos viver só na fartura. E aí sermos ingratos como esse povo. Nós detestamos esta comida miserável. Parece pesado, né, irmãos? Mas nós dizemos isso a Deus todas as vezes que nós somos ingratos a Ele. Todas as vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos, nós estamos fazendo como esse povo. Deus, esta vidinha que o Senhor me deu é miserável. Não tinha uma vida melhor? Meu irmão, abra teu coração. Mude o conceito. Nós não vivemos como homens naturais, meu irmão. Nós não vivemos. Nós vivemos como homens e mulheres espirituais. Nós não podemos pensar da mesma maneira que pensávamos quando nós encontramos a Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Nosso conceito precisa ser mudado, transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus, não queremos? Mas para desfrutar das bênçãos de Deus, nós precisamos nos enquadrar na sua vontade. Eu fico imaginando aquelas pessoas que fizeram aquela grande colheita de maná, desobedecendo a Deus, falando, olha, Deus falou, não colham só o que vocês vão comer durante esse dia. Por que desobedeceram a voz de Deus? Porque se precipitaram em colher uma grande quantidade. Porque eles ainda pensavam como escravos do Egito. Muitos crentes estão dentro da igreja, em vez de estar pensando como Cristo pensa, ainda estão pensando como escravos do pecado. Em vez de pedir, Espírito Santo de Deus, entra na minha mente, produz novos pensamentos, produz novos conceitos, para que eu possa entender, Senhor, o teu trabalhar, o teu agir. Não, continuam pensando como escravos do pecado, como homens naturais, e aí não conseguem receber a bênção de Deus, e não enxergam as bênçãos de Deus, porque simplesmente estão como homens naturais. Mas nós vamos quebrar esses paradigmas. Pedir ao Espírito Santo de Deus que produza em nós novos pensamentos. Pensamentos segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos de agir como Davi agiu. Na semana que vem nós vamos dar continuidade e nós vamos ver que os pensamentos de Davi eram diferentes dos outros homens. Davi estava com seu coração pronto para adorar a Deus em qualquer momento. Por isso que ele conseguia produzir no meio do deserto grandes louvores a Deus, no meio da luta, no meio da aflição, porque o Espírito Santo de Deus havia produzido na sua mente novos pensamentos, novas atitudes, novas ações. Eu imagino se eu fosse Davi agora. Se eu tivesse na situação de Davi, provavelmente eu ia produzir lamúrias. Eu iria produzir, sei lá, eu não sei nem o que eu conseguiria produzir, porque como seres humanos, nós não conseguimos enxergar a bênção de Deus naturalmente. Mas aquele homem no meio da angústia, do sofrimento, da dor, da tristeza, das percas, ele conseguia produzir louvores a Deus. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento. Que as nossas mentes produzam a todo instante louvor, adoração, gratidão ao nosso Deus. Aquele povo, irmãos, foi reprovado por Deus no meio daquele deserto. Caminharam 40 anos vendo a mão de Deus estendida sobre eles.
40 anos, aquele povo viu as bênçãos de Deus. Viram, mas não enxergaram. Viram, mas não desfrutaram. Eles morreram no meio do deserto, porque não conseguiram desenvolver um coração grato a Deus. E as gerações se passaram, e novas pessoas vieram. E ainda o mundo continua a produzir pessoas ingratas. Eu vejo a insatisfação das pessoas hoje. Hoje elas compram um celular, amanhã lança um novo, ela já está frustrada porque não tem o novo. O vizinho compra um carro novo, ela atola em dívida, mas ela precisa de comprar um melhor, porque senão onde é que já se viu? Meu vizinho tem um melhor do que o meu? Não. São sempre ingratas. Em vez de agradecer por aquilo que tem, não se acomodam. Elas precisam buscar coisas melhores. E não porque é necessário, não porque é um item de necessidade, mas porque estão insatisfeitas. Elas não conseguem ser gratas por aquilo que ela tem. Não digo nada, quebrou o teu celular, compra o melhor. Você pode, compra o melhor. Mas espere ele quebrar, não espere, saiu um novo, fulano de tal tem, eu não posso ficar para trás. Não é assim, quebrou o teu carro está quebrando, está ficando velho, vai lá e troque. Não é assim? Dentro das suas condições. Mas não se atolar em dívidas e ser ingrato por aquilo que tem. Então hoje, os homens naturais pensam como esses homens aqui. Não conseguiram alcançar a bênção de Deus. Mas que nós possamos ter um coração agradecido a Deus. Porque, irmãos, Deus dá para nós o que é melhor para nós. Por que Deus não te dá um carro de último ano, um jato, um helicóptero? O que eu vou fazer com isso? Em que o nome do Senhor vai ser glorificado? Quem eu vou abençoar através desses objetos? Deus não está preocupado com o meu status, com o meu poder. Deus está preocupado com as vidas que estão indo para o inferno. É com homens que ainda continuam pensando, muitas das vezes crentes dentro da igreja, pastores, e com o mesmo pensamento ainda do mundo. Querendo poder, querendo coisas. E Deus ainda está clamando ainda, olha, saia pelos valados, vai buscar aqueles que estão perdidos, busque os aleijados, busque os mancos, olha, a minha casa está vazia, encha a minha casa ainda. E muitos ainda estão pregando a teologia da prosperidade, estão preocupados com as coisas naturais, enquanto Deus está dizendo, olha, os campos estão brancos, vão fazer a minha colheita. Saiam buscar essas almas. Que nós possamos, irmãos, aprender como Davi. Aquilo que o povo de Israel cometeu está registrado para que nós possamos entender que Deus quer algo novo de nós. Que Deus quer algo diferente para as nossas vidas. Eles não conseguiram alcançar a terra prometida. Aquela geração morreu toda, só sobrou Josué e Calebe. Mas Josué e Calebe alcançaram a bênção de Deus. Josué e Calebe já tinham uma mente com uma nova engenharia. Já pensavam como o Espírito Santo queria que eles pensassem. Eles conseguiam ver nos problemas a bênção de Deus, nas dificuldades a vitória que Deus daria a eles. Então, meu irmão, seja grato ao Senhor. Receba essa dieta de Deus. A dieta para o cristão é a gratidão. Se você aprender a ser grato a Deus, as bênçãos de Deus virão sobre a tua vida, te alcançarão. Você vai fugir de um lado e ela vai atrás de você. Você vai fugir para o outro e ela vai atrás de você. Você vai se esconder dela e ela vai te alcançar. Você não vai ter que ficar procurando onde está a bênção. Não, pelo contrário, ela vai te procurar. Cristóvão, onde você está? Eu fui enviada por Deus. Olha onde você está. Terezinha, cadê você?
eu vim aqui porque o Senhor mandou atrás de você. E agora? Não é assim? A bênção de Deus vai correr e vai te alcançar. Você não vai ficar preocupado onde está a bênção de Deus. Será que ela vai vir da mão de fulano, da mão de ciclano? Não, ela vem direto de Deus para a tua vida. Abra teu coração. Tire da sua boca as palavras de murmuração, palavras de reclamação, meu irmão. Saia da sua boca, da tua casa, do teu trabalho, aonde você estiver, aonde estiver um murmurador, diga até logo para ele: bom te conhecer, que Deus te abençoe, e saia do meio desta conversa. Pare de andar com murmuradores, pare de andar com pessoas que reclamam de tudo, pare de reclamar, pare de murmurar e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Nós temos motivos de sobra, nós temos. Glória a Deus. Então, meu irmão, que fique longe da nossa boca a murmuração, mas que nosso coração esteja grato a Deus, e que na nossa boca saia aquilo que está no nosso coração. A gratidão a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra enviada aos nossos corações, ó Pai. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque podemos aprender um pouco mais com a Tua palavra, Senhor. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor promova essa reengenharia de pensamentos, de sentimentos, de emoções dentro de nós, ó Pai. Que a nossa boca, Senhor, possa ser vetada de falar qualquer murmuração, qualquer reclamação, Senhor, de falar mal, ó Deus, de A, de B, de presidente, Senhor, de problemas, ó Deus, de política, que nós possamos ser vetados, que nós possamos, ó Deus, ter um sentimento de gratidão, que nós possamos dobrar o nosso joelho, clamar por esta nação, clamar pelas pessoas necessitadas, clamar pelas vidas, ó Pai, que nós possamos pensar como o Senhor pensa, Deus, não como homens naturais, não como mulheres, ó Pai, que estão vivendo aqui na terra e estão passando os mesmos conflitos, mas que nós possamos, ó Deus, ter a mesma visão que o Senhor teve. Olha, os campos estão brancos. Coloque em nós, ó Deus, um sentimento de gratidão, ó Deus, que venha do alto, Senhor. Que nós possamos pensar como Josué e Calebe, que nós possamos pensar como o salmista Davi, ó Pai. Nós possamos enxergar no meio da adversidade, no meio dos problemas, das lutas, ó Pai, motivos para te agradecer e exaltar o Teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, quebra, Senhor, os conceitos formados em nossos corações. Conceitos formados, ó Deus, no tempo que nós vivíamos escravos do pecado, Senhor. Em que nós aprendemos que, Senhor, nós deveríamos fazer assim ou assado, mas agora nós queremos pensar como o Senhor pensa, nós queremos ter atitudes, ó Pai, que revelem a Tua grandeza, que exaltem o Teu nome. Quebra estes conceitos formados e cria novos conceitos, ó Pai, que estejam gravados na tábua dos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, fazer menção deles com ousadia. Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos corações. Nós somos, ó Pai, tão frágeis, tão falhos, mas nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, as nossas fragilidades, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nós. Sem a Tua presença, Senhor, na nossa vida, nós não somos nada, Senhor. E mesmo quando, Senhor, temos o Senhor tão de perto, ainda, Senhor, nós vacilamos, Senhor, ainda nós agimos, Senhor, de maneira, Senhor, muitas das vezes incorreta, de maneira, Senhor, que desagrada, Senhor, a Ti, mas nós queremos cada dia mais e mais, ó Deus, caminharmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Revela-nos, Espírito Santo de Deus, coloque em nossos corações esse sentimento, Senhor, essa necessidade por fazer, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, estreitar os nossos relacionamentos contigo, ó Deus, que nós possamos ficar parecidos contigo em tudo, Senhor,
que não seja um terno, que não seja uma Bíblia, que não seja, meu Deus, nada exterior, ó Pai, que revele a tua grandeza, Senhor, mas aquilo que sai de dentro de nós possa revelar que o Senhor está conosco, possa revelar que nós somos, ó Pai, verdadeiros seguidores de Cristo, que andamos segundo a tua vontade, que as nossas atitudes falem, ó Deus, por nós, ó Pai, e que o seu nome possa ser exaltado e glorificado através da tua igreja aqui na terra, meu Pai. Cuida de nós, Senhor. Que nos momentos, ó Deus, de dificuldade, Senhor, o Senhor possa nos sustentar com as suas mãos e que nós não venhamos ser ingratos, ó Pai, nem murmurar contra Ti, mas que nós possamos Te louvar em todos os momentos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, porque sem Ti não conseguiremos, sem Ti nós não conseguimos vencer, ó Pai, mas com a Tua ajuda, Senhor, com as Tuas poderosas mãos estendidas sobre nós, nós vencemos, ó Deus. Nós esperamos em Ti, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa segurança, a nossa vida está nas Tuas mãos, e nós a entregamos, Senhor, de uma maneira completa, sem, meu Deus, exclusões, sem, meu Deus, nenhuma reserva, meu Pai. Corpo, alma e espírito pertencem a Ti, ó Pai. E nós colocamos nas Suas mãos, ó Pai, a nossa vida, para o Senhor agir em nós o Teu querer, a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e por fé Te agradecemos. Amém, Senhor.